Santos FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9h, 7 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9h, 7 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta segunda-feira, 3 de junho de 2024, edição de número 1892 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar, em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Estamos começando o mês de junho, um mês de festividades, né, de festas juninas, eventos e tal, né? Mas também vamos ter um grande evento aqui em Santos, o SP Offshore, que vai falar sobre a questão do gás e do petróleo. E para falar um pouco mais do evento e sobre este tema, que tem algumas dúvidas, que sempre importantes a gente acaba dirimindo, está aqui com a gente o Eduardo Varela, está aqui o Eduardo Varela com a gente, ele que é diretor fundador do BRINC, Brazilian Energy Council, e também coordenador da Câmara
de Gás e Petróleo da Associação Comercial de Santos. Eduardo, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, ouvintes da Santos FM, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, daqui a pouco o Eduardo vai explicar para a gente esse evento, né? Agora nos dias 11 e 12, Santos SP Offshore vai acontecer aqui em Santos, lá no Blue Med Convention Center, o que vai ser discutido, quais serão os convidados e, claro, né, de que forma a nossa região pode se beneficiar desta exploração do petróleo e gás. Vamos até voltar na linha do tempo, aquela história do pré-sal, né? O que aconteceu para não ter acontecido da forma como muita gente imaginava que seria. Daqui a pouco. Antes, vamos prestar serviço para você que está saindo de casa nesta ensolarada manhã de segunda-feira, até porque meu aplicativo aqui já me informou que teremos uma mudança de tempo nesta noite e depois ao longo da terça-feira, mas para quem gosta do sol, depois ele retornará em instantes na previsão. Começando com a situação das travessias litorâneas. Tenho aqui a informação oficial do Departamento Hidroviário. Santos Guarujá, neste momento, com 6 embarcações operando, e aquela segunda-feira de paciência para muita gente, né? Do lado de Santos, a espera é de 35 minutos, do lado do Guarujá, chegando a 1 hora. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações operam, por lá o tempo de espera é de 20 minutos. Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, com 2 balsas fazendo a travessia, e a espera por lá também é de 20 minutos. A informação do Sistema Anchieta Imigrantes, não temos o boletim das 9 da Ecovias, então vamos aqui recorrer ao Twitter. Última atualização no Twitter, ou X, como queiram, da Ecovias. Lentidão na Via Anchieta no sentido capital do 13 ao 10, congestionamento na Via Anchieta sentido capital do 22 ao 17, lentidão na rodovia dos Imigrantes sentido capital do 18 ao 14, todos em razão do grande fluxo de veículos com operação em vigor 5x5, operação normal nesta segunda-feira. Provavelmente muita gente deixou para voltar para casa hoje, né, pós-feriado, emendou-se, né, além da quinta-feira, a sexta, sábado, domingo, certamente muita gente deixando para voltar para casa nesta segunda-feira, subir a serra nesta segunda-feira, por isso talvez o movimento acima do normal. Vamos à previsão do tempo, vou colocar de novo aqui a imagem panorâmica do 31º andar do Praia-Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos. Eu disse que o tempo vai mudar, a não ser que o aplicativo mude, mas ele aqui me informa que temos 21 graus neste momento na Aparecida e vai esquentar ao longo do dia. 27 graus de máxima, mínima 20 graus. E este esquentar ao longo do dia é prenúncio de chuva. No final da noite, né, por volta das 11 da noite, diz aqui o aplicativo que poderemos ter chuva. E aí, a terça-feira será toda chuvosa, a temperatura despenca, vai à máxima de 21 graus, 98% de chance de chuva. Aí na quarta o sol já retorna, né, entre nuvens, e quinta, sexta, sábado, domingo serão dias ensolarados aqui na Baixada Santista, tá certo? 9h12, só antes de fechar o nosso giro de abertura aqui e começar o nosso bate-papo com o Eduardo Varela, dizer que hoje tem jogo do Santos na Série B lá em Londrina, no Paraná, com 15 mil ingressos vendidos para o Estádio do Café. Lembrando que é um estádio para 27 mil pessoas, mas houve lá uma redução de capacidade porque o Santos ainda paga punição, né, por conta dos atos pós-jogo contra o Fortaleza que decretaram a queda para a Série B no ano passado. Então, a carga máxima do estádio não foi colocada à venda, mas já com 15 mil ingressos vendidos antecipadamente. É uma situação estratégica, porque o Santos tem bastante torcida lá no norte do Paraná e ficou claro, inclusive, com os vídeos e fotos que o clube divulgou, o carinho do torcedor já no aeroporto de Londrina. Enfim, o jogo contra o Botafogo, 8 da noite, o Santos precisa ganhar para voltar a ser líder, porque o Avaí venceu, o Goiás venceu, voltar a ser líder e continuar sua caminhada nesta Série B. Sexta já tem jogo contra o Novo Horizontino. Enfim, o jogo, transmissão do Sport TV, do Premier e do canal Gold também, que é um canal no YouTube. Aliás, por falar em futebol, no sábado estivemos no Cine Roxy, acompanhamos lá a final da Liga dos Campeões e contra times como o Real Madrid você não pode brincar, né? Ou pelo menos não ser preciso. O Borussia Dortmund teve chances no primeiro tempo, o Courtois foi o melhor em campo, o goleiro que estreou, porque ele estava machucado, estreou na Champions League, na grande final, fez a diferença lá, e aí no segundo tempo o Carvajal de cabeça e o Vinícius Júnior
construíram a vitória do Real Madrid, 15 títulos da Liga dos Campeões da Europa, repito, lá no Cine Roxy. Foi bem divertido, como sempre, né? Ver a final da Liga dos Campeões no cinema. Deve ser mais legal ver no estádio, mas enquanto isso a gente vê no cinema mesmo, tá bom? Deixa eu dividir a nossa tela aqui para começar o bate-papo com o Eduardo Varela. Vamos lá, Edu, bater esse papo sobre o evento. Eu disse certo, dias 11 e 12. Pelo que você me contou já, nós nos conhecemos faz o que, umas 2, 3 semanas. Vai ser um evento muito grande, que todo grande evento em Santos, ele movimenta comércio, rede hoteleira, bares, restaurantes, enfim. É um dia e meio, você estava me falando, né? Mas o peso principal vai ser das discussões, as autoridades que aqui vão estar. Queria que você comentasse um pouquinho como é que vai ser e como é que nasceu a ideia deste evento, o SP Offshore, nos dias 11 e 12. Exatamente, Alex. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, com os queridos ouvintes aí da Santos FM. Você está correto, são os dias 11 e 12 de junho. É um evento de um dia e meio, ele começa às 14 horas do dia 11 e vai até às 18 horas do dia 12. Esse primeiro evento, Alex, ele tem o objetivo de trazer o holofote, né, do mercado de petróleo e gás para Santos. Como você mesmo colocou, né, outra pauta que a gente vai tratar aqui é essa questão do boom do pré-sal, como eu costumo dizer, né, o boom e o desboom, que a gente viu todo aquele movimento e de repente nada aconteceu, muitas expectativas foram geradas. Então, o momento exato ele não passou, o melhor momento é agora. Então, enxergando isso, nós desenvolvemos esse evento, o Brazilian Energy Council, com apoio inclusive da Associação Comercial, da Câmara de Petróleo e Gás e outros apoiadores muito importantes que estão junto com a gente. Esse primeiro evento ele é bem técnico, ele vai ser composto basicamente de painéis em formato de uma conferência. Então, após a abertura, esses 10 painéis vão trazer os principais temas que são nevrálgicos, extremamente importantes para o desenvolvimento do offshore. Então, a gente vai trazer as principais operadoras aqui, você vai ter representantes da Petrobras, da Equinor, da Total, da Carum, dentre outras, que vão colocar a visão das operadoras em relação ao desenvolvimento do ecossistema offshore pelo litoral paulista. Na sequência, nós vamos estar falando sobre todo o potencial que já tem de desenvolvimento aqui em São Paulo, a curto, médio, longo prazo, seja aqui na região da Baixada Santista, seja na região de Caraguá, São Sebastião, que é outro ponto importante, mas também vamos falar de desenvolvimento sustentável, aliás, sustentabilidade, né, redução de emissões. Nesse momento onde se fala muito de transição energética, é extremamente importante na exploração de petróleo, gás e energia. Vamos falar de muito de oportunidades, sejam oportunidades de negócio, a visão da indústria paulista, né, que produz mais de 51% dos equipamentos que vão para as plataformas de petróleo e gás. Vamos falar de desenvolvimento de mão de obra, então oportunidades de emprego que serão geradas, inclusão, que é outra pauta extremamente importante, meio ambiente, desenvolvimento tecnológico, então vai ter espaço para as startups. Além disso, vamos contar também com a rodada de negócios durante o evento. Então, é um evento com foco em trazer os principais investidores, né, os tomadores de decisão do mercado de óleo e gás, que hoje estão quase que 90% lá naquela região ali do Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Muito se fala também em margem equatorial, aquela exploração lá no norte, mas pouco se fala em São Paulo. Então a ideia é trazê-los para cá, e estamos conseguindo atrair atenção, juntar outros stakeholders, como por exemplo o governo do estado de São Paulo, que precisa tomar diversas iniciativas para esse movimento, e também o público local, seja o público aqui da nossa Baixada Santista, que está em busca de oportunidades de emprego, seja o industrial do estado de São Paulo, que já fornece, e que também aqueles que ainda não fornecem, conhecer esse mercado repleto de oportunidades. Eu vou explicar aqui esse negócio da margem equatorial. Foi até, outro dia eu fiz uma matéria com o Eduardo lá para a TV, e por uma coincidência achei um VT da rede falando sobre a exploração lá, porque tinha parado por conta das questões ambientais, e a Petrobras, eu tive na refinaria Presidente Bernardes também recentemente, vi lá toda a preocupação que os caras têm, né, com a questão ambiental, e nessa matéria que eu
exibir na sequência do nosso bate-papo com o Eduardo, lembrando da extrema segurança que envolve os processos, né? A gente pode até discutir a emissão do gás de CO2 na atmosfera, mas a forma como é produzido, os fatores de segurança, eles são extremos, né, no Brasil. Então, é bom que a gente deixe isso claro, porque a própria indústria hoje ela detém uma tecnologia que ela é muito menos poluente do que ela era 20, 30 anos atrás. E ela pode ser ainda menos poluente. O que não dá para imaginar é que num curto espaço de tempo a gente vá simplesmente cessar essa situação e passar a contar com energias alternativas. O ideal é haver uma coexistência, né, num mundo em que você consiga ter essas alternativas. Agora, Eduardo, esse evento ele é um evento óbvio, como você falou, técnico, né, que vai convidar autoridades até para chamar a atenção deles para esse aspecto, mas assim, para a gente tentar fazer o cidadão comum entender. Você falava da questão do pré-sal, o que não aconteceu. Não é que a gente vai discutir nesse evento, vai perfurar um poço de petróleo no meio aqui de alguma cidade, não é isso. É a questão da prestação de serviço, né, das empresas, de você gerar emprego aqui no litoral paulista para dar suporte. Você até me comentava uma questão de base de helicópteros e tal, que para cá ficaria muito mais econômico do que ter que fazer essa operação de uma outra localidade. Enfim, a gente está falando de dar suporte, fornecer pessoas capacitadas para esse trabalho que já existe e que tem novas áreas que estão crescendo a exploração, não é isso, Eduardo? Alex, eu acho que é interessante colocar aqui para o ouvinte, né, um pouquinho da história. E até puxando um gancho, algum tempo atrás eu estava num aplicativo, com um motorista de aplicativo, e ele me ouviu conversando a respeito do pré-sal. E aí, quando eu desliguei, ele me indagou: senhor, mas como é que está essa questão aí do pré-sal? Já começou? Quando é que começa? Esse negócio aí existe mesmo? Falei, meu amigo, 75% do petróleo brasileiro hoje vem do pré-sal. E mais de 50% hoje ele vem da Bacia de Santos. Então, para informar o nosso ouvinte, que ainda não conhece, né, a respeito do tema, hoje o pré-sal é uma grande realidade. E há 14 anos atrás, quando teve o boom do pré-sal, nossos ouvintes aqui de Santos acompanharam isso muito de perto, inclusive refletindo principalmente aí no preço dos imóveis que dispararam. Tinha-se uma visão de que a Petrobras, e naquele momento o mercado era um monopólio, era a Petrobras basicamente, podiam entrar outras, mas ela tinha a obrigatoriedade de investir também, então ficava muito na esteira da Petrobras. Tinha-se o objetivo de construir estaleiro, de construir 3 torres aqui no Valongo, que hoje nós temos uma, bases de helicópteros, enfim. Diversas coisas aconteceram durante essa trajetória, inclusive uma queda abrupta do preço do barril do petróleo, além dos fatos de Operação Lava Jato, tudo que aconteceu que desestruturou a indústria. Porém, nós temos que entender que a Bacia de Santos, né, o pré-sal da Bacia de Santos, ele vai do Rio de Janeiro, ali próximo ao sul do Rio de Janeiro, até o norte de Santa Catarina. E quando se começou esse trabalho, primou-se por fazer a exploração nos campos mais próximos ao rio, porque toda a infraestrutura de apoio, isso é um ponto importante para a gente colocar aqui para o ouvinte, não basta que os campos estejam aqui próximos. O que realmente desenvolve muito, e vocês vão ouvir muito eu falar e as pessoas do Óleo e Gás falarem de ecossistema offshore, são todas as estruturas, são todos os serviços, todos os produtos que giram em torno, principalmente, da logística para a operação dessas plataformas. Então você tem um intervalo de tempo muito grande para a produção do poço, você tem que perfurar o poço, você tem que colocar toda a estrutura submarina, lançar as linhas até conectar no FPSO. Você está falando de 5 anos de desenvolvimento. Depois você tem 25, 30, a Equinor hoje fala em 40 anos do campo de bacalhau. Então é muito tempo de desenvolvimento, são bilhões e bilhões de dólares de investimento e milhares de empregos que são gerados com isso. Então é importante o desenvolvimento desse ecossistema. O Rio de Janeiro e Macaé e também Açu já estavam desenvolvidos. Por isso, fizeram-se todos esses desenvolvimentos em campos, por exemplo, como Búzios,
Itapu, dentre outros, que estão mais próximos do rio. Porém, esses campos nós estamos falando de uma vida em torno de 20, 25 anos. Se considerarmos que estamos há 14 anos já operando, esses campos já estão chegando à meia-vida. É preciso se explorar novos campos. Hoje, campos como Lapa, da Total, que é a petroleira francesa, ele já se encontra equidistante entre o Rio de Janeiro e Santos. A Equinor, ela adquiriu o campo de Bacalhau, que começa a operar no ano que vem. Ele já está mais próximo de Santos e principalmente de Caraguatatuba, também São Sebastião, Porto de São Sebastião. E aí, para melhorar a coisa, para a gente, nós temos novos campos da Petrobras, como, por exemplo, Arã, Esmeralda, Sagitário, dentre outros. Arã é um campo que já está sendo perfurado, a Petrobras já encontrou gás em grande quantidade, óleo também de muito boa qualidade. Provavelmente vai ser o novo bloco que eles vão declarar comercialidade. A partir de que eles declarem comercialidade, realmente vai aumentar exponencialmente o volume de operação. Arã, você não consegue chegar de helicóptero, e para explicar um pouco melhor para o ouvinte, esses campos estão a mais de 200 quilômetros da costa. Para você chegar com as pessoas para trabalhar, você está falando de plataformas que cabem 200, 220 pessoas. Não dá para levá-las de barco, porque seriam alguns dias para eles se recuperarem lá dentro. Então é preciso voo de helicóptero. Para Arã, você já não consegue voar do Rio de Janeiro. Então precisa se fazer os voos através de São Paulo. E aí você tem um fato que eu citei no início. 51 a 53% dos equipamentos que são utilizados em petróleo e gás no offshore, eles são produzidos em São Paulo. O hortifruti, Alex, que vai para alimentar as plataformas, é produzido em São Paulo. E ele vai para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para voltar para cá. Então, o que acontece... Nesse processo, ele já deve chegar mais caro lá, né? Com certeza. Só esse trajeto já deve encarecer o produto. Olha só, ele chega mais caro e tem um outro ponto que você citou aqui que é importantíssimo. Hoje é tão importante quanto custo, que é a redução de emissões. A gente tem um compromisso na indústria que se chama Way to Net Zero. É o caminho, né, para zero de emissões. Então hoje você tem a FPSO, as plataformas de produção, net zero. Ela tem uma turbina eólica do lado dela. E ela extrai o gás e ela alimenta as turbinas. Então, existe, né, um balanço. A indústria de petróleo ela tem se tornado cada vez menos poluente. Então, esse é o objetivo. E o fato dos campos estarem aqui próximos também traz essa vantagem. Além da vantagem econômica, além da vantagem também de segurança. Quanto mais próximo você está, menos você tem o ser humano exposto ao risco. Seja do transporte, você consegue um Medevac, uma evacuação médica rapidamente aqui para o litoral paulista. Então hoje nós estamos numa localização altamente estratégica. Hoje é uma realidade. Tá? Um ponto que é importante, a Petrobras é patrocinadora master do movimento SP Offshore. Então a Petrobras hoje, após alguns anos de não ter feito investimento aqui, né, de ter deslocado as operações para lá, hoje ela enxerga muito o litoral paulista. Nós tivemos com a diretoria da Petrobras na região lá de São Sebastião, para eles conhecerem lá a estrutura, e gostaram bastante, assim como tivemos com a diretoria da Equinor, que é a petroleira norueguesa que vai operar Bacalhau. Assim como estamos falando com as outras. Então, existe um interesse. O Rio de Janeiro, ele realmente está saturado, né? Hoje tem muita operação lá. E não lá. tem mais o que fazer, nem que nem que o governador lá bata o pé, não tem o que fazer. Não, e a questão da proximidade geográfica realmente hoje é uma grande realidade. A gente falei do governador do Rio de Janeiro, você já tinha citado o governador de São Paulo. Onde o poder público pode interferir positivamente para que esses processos caminhem de uma forma mais construtiva, digamos assim, né? Instalação de uma empresa que forneça peças, você falou que já existem, mas elas podem ser mais, né? Podem se multiplicar, enfim, mão de obra, treinamento, enfim. Qual é a ajuda que o poder público pode dar para esse movimento, Eduardo? Alex, o poder público ele é essencial nesse movimento, né? Eu diria principalmente na esfera estadual. E, inclusive, é um trabalho que nós temos feito de uma forma muito forte
né? O BRENC tem acordo de cooperação com o governo do estado de São Paulo. A gente trabalha em parceria com a Invest São Paulo, que está sob a batuta do nosso querido secretário de Desenvolvimento Econômico, né? O Jorge Lima. Inclusive, mandou 2 correspondentes conosco para Houston, agora 3 semanas atrás na OTC, que é a feira mais importante do mundo nessa indústria de óleo e gás. O Thiago Camargo, que é vice-presidente da Invest, a Marília Garcês, diretora de investimento. E nós fomos mostrar São Paulo para o mundo. Então, falando um pouco em relação à questão do governo. O governo é o responsável pela infraestrutura. Então, por exemplo, estamos falando aqui, sistema Anchieta imigrantes. Isso aqui precisa ser melhor desenvolvido. Segurança pública conta muito. O Rio de Janeiro tem vários lugares onde você tem dificuldade de operar por conta da questão de segurança. Tributário. Lá eles agora entraram com a nova tributação ambiental. E existem diversas outras. Não existe muito um diálogo, uma conversa. Então, esse diálogo aberto é extremamente importante, né, do governo com a indústria. Outro ponto, desenvolvimento de mão de obra. Vive-se um apagão. Então, hoje, por exemplo, o Sistema S, Senai também, que fala, né, muito com o governo, a gente tem desenvolvido um trabalho forte junto com o Senai. A gente está desenvolvendo um trabalho forte junto com a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, a CEMIL, né? Outro ponto importantíssimo, licenciamento ambiental. É preciso se ter um órgão ambiental que esteja olhando com muito cuidado, com muito carinho para tomar conta do meio ambiente, mas ele precisa estar ouvindo o empresariado, precisa se entender o que está acontecendo. Então, assim, a CETESB aqui em São Paulo é um órgão de ponta, é um órgão excelente. O que nós temos visto hoje é que os players que estão hoje em cargos de liderança, as equipes técnicas, elas são muito boas, elas abraçaram a questão da causa do desenvolvimento do óleo e gás e elas são essenciais. Outro ponto interessante, por exemplo, é o Porto de São Sebastião, que tem um grande potencial hoje para ser a nova base de apoio marítimo offshore, como a gente tem a Sul, como a gente tem lá em Macaé, o TAI, desenvolver através do Porto de São Sebastião. O Porto de São Sebastião, ele está embaixo da CEMIL, né? Ele está sendo operado, é uma concessão para o governo do estado de São Paulo. Então, o próprio governo pode contribuir com todo esse movimento. Então, é essencial, né, essa interação entre governo e todos os outros players envolvidos nesse movimento. Você falou de empresas, 51% são aqui de São Paulo, que já fornecem esse material, essas peças, enfim, mas obviamente não são empresas da Baixada Santista, né? Vamos tentar trazer aqui para o nosso pedaço. A gente está falando agora, algumas semanas, mês e pouco, da ZPE que vai abrir aqui na área continental de Santos e tal. Não sei a quantas anda o interesse, qual é o tipo de empresa que vai, claro, elas ligadas à questão portuária, mas enfim, não posso afirmar necessariamente se há alguma nessa área do petróleo e gás. Mas enfim, e a gente tem as áreas continentais aqui de Santos, de São Vicente, você tem muita área na Praia Grande, enfim. É possível enxergar que essas empresas, porque muitas certamente são de São Paulo, do ABC, do interior, enfim, essas empresas, até pelo que você falou, a questão logística, se ficar mais perto, a gente tem potencial para que essas empresas se mudem para cá ou criem filiais aqui, ou que novas empresas sejam construídas para gerar esses empregos que você citou para a população aqui. Vamos ficar na nossa região. Você fala muito do litoral norte, eu entendo, por conta da questão de posicionamento geográfico, né, estratégico, mas aqui a gente vai ver esse movimento das indústrias chegando, empresas gerando emprego aqui também, Eduardo? Alex, essa é uma pergunta excelente e a resposta é com certeza. Nós, nesse movimento do SP Offshore, que hoje não chamamos nem mais como um evento, né? O evento é o conference que a gente pretende colocar no calendário anual aí do mercado de petróleo e gás. Mas o movimento de desenvolvimento do offshore paulista, eu posso resumir em 2 grandes polos. A gente pode falar do polo Baixada Santista, e aí a gente fala aqui de Santos, Guarujá, a gente fala de Cubatão,
São Vicente, Praia Grande, todo o entorno aqui da Baixada Santista. Nossa Baixada Santista, Alex, tem potencial para ser o novo Rio de Janeiro, mas um novo Rio de Janeiro de uma forma mais estruturada, com as lições aprendidas do passado e com desenvolvimento ao máximo do potencial. Por que eu digo isso? Porque a sede da Petrobras, Alex, ela está aqui em Santos. E eu não sei se você ou nossos ouvintes, eles sabiam, mas você sabia que todas as operações dos FPSOs, as plataformas de produção da Petrobras, da Bacia de Santos inteira, inclusive os que estão lá para o lado do Rio de Janeiro, são controlados através do COI, o Centro de Operações Integradas aqui na Petrobras. Então a Petrobras ela está aqui. Você já tem outras empresas aqui. Você tem, por exemplo, um escritório aqui no prédio, né? Com Aqui, mais... vizinho, meu vizinho aqui? Seu vizinho. Você tem um vizinho com mais de 200 pessoas, que é a SBM Offshore, uma das maiores do mundo de plataforma de produção. E você tem lá na costa, meu vizinho, a Modec, né? Que é outra grande. Dentre outras empresas com interesse em vir para cá. Santos em si tem algumas empresas que já fornecem, né? Principalmente a parte de serviço, né? Você tem treinamento, você tem algumas startups daqui que fornecem soluções para lá. Você tem 1 ou 2 empresas de equipamento. Poderia ter muito mais. Essas empresas, quando a gente fala de 51%, é o estado de São Paulo. Tem muita empresa grande no interior. Você tem a Tenaris, que fornece soluções, né, de drill pipes, né, de tubos. Você tem a SLB, a OneSubsea, né, que é a Cameron, que fornece equipamentos grandes submarinos. Você tem a Siemens Energy, você tem a GE, você tem diversas empresas muito robustas que fornecem, além de serviços. Se a gente for colocar serviço também, serviço vai mais de 55%, que sai aqui do estado de São Paulo. Mas realmente a ideia é desenvolver mais aqui. E aí tem um outro ponto extremamente importante. Aqui em Santos, na verdade no Guarujá, nós temos a Saipem. A Saipem é uma das maiores empresas do mundo de serviços ligados ao offshore. Eles têm FPSO, eles produzem, né? Aqui no Brasil eles venderam o último que eles tinham, mas eles fazem perfuração. E aqui eles têm um centro tecnológico de construção offshore que eles estão fazendo diversos equipamentos, né? Diversas montagens para exploração do pré-sal. Então você já tem isso aqui e pode ser desenvolvido muito mais. A ideia é que aqui seja um análogo ao Rio de Janeiro. Quando a gente fala muito lá da região de Caraguá, São Sebastião, realmente é o que você falou, é a proximidade geográfica, e aí lá seria um polo como Macaé, mas onde você tem empresas de serviço se instalando, com suas bases estratégicas, e você tem os equipamentos indo para a plataforma, né? E equipamentos, eu digo, mais os mantimentos, os equipamentos de uso mais diário, você tem uma constância maior, porque lá hoje você tem a Tamoios, que tem um fluxo mais liberado, e você tem o Porto de São Sebastião, que está subutilizado, né? Que pode ser mais desenvolvido. Aqui a gente está do lado do maior porto da América Latina. Mas aqui, com certeza também, desenvolvimento de ZPE, por que não exportar equipamentos para outros países, como por exemplo a Guiana, né? Tive a oportunidade de estar lá duas vezes, até a própria margem equatorial também, a gente mandar equipamentos para lá. Então, o potencial é imenso aqui na Baixada Santista também, Alex. A gente vai no próximo bloco explorar um pouco mais essa questão da oportunidade para as pessoas, porque assim, uma coisa que eu tenho percebido agora que eu estou começando a entender melhor esse universo do porto e da indústria, é quase que unânime conversar com as pessoas envolvidas, elas dizerem que se o cara chegar qualificado numa empresa, ele arruma emprego. Porque está muito difícil de você... As pessoas falam, não tem emprego, não tem emprego. E as possibilidades de formação, em alguns casos o camarada paga, mas não é nada de outro mundo. E você tem as opções de cursos, né, que são oferecidos até instituições públicas, enfim. Tem como o cidadão ele se qualificar, se preparar para atuar nessa área. E é uma área que até é proporcional pela tecnologia que envolve, pela questão até dos riscos em algumas situações, e pela responsabilidade que são empregos que pagam muito bem, né?
mas as pessoas não estão, infelizmente, preparadas para isso. O Eduardo vai explicar um pouquinho para a gente melhor sobre esse tema depois do intervalo. 9h38, voltamos em 2 minutos. Até já. Santos FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. Voltando, 9h41, entre linhas desta segunda-feira, hoje estou aqui com o Eduardo Varela, que é diretor, fundador da Brazilian Energy Council. E também ele faz parte lá da Câmara de Óleo e Gás da Associação Comercial Óleo e Gás e Petróleo, oh, meu Deus do céu, Associação Comercial de Santos. E o Eduardo, ele tem também uma empresa, a gente estava falando dessa questão de treinamento, e a gente estava batendo papo aqui no intervalo, eu gostei da expressão, né? Quer dizer que você mariniza o sujeito, é isso? Como é que funciona esse negócio? Alex, nós marinizamos os profissionais, né? Na verdade, a Evo é uma empresa que ela já tem mais de 12 anos de mercado. É uma das razões... Foi quando você veio para cá, né? Foi, exatamente. Eu vim a Santos aí cerca de 14 anos. E a Evo hoje, ela é a maior empresa de treinamento que a gente chama offshore, né? Ou melhor, on-site, né? Em company do mundo. Nós desenvolvemos os profissionais e treinamos eles dentro das plataformas. Temos soluções, obviamente, para treinar através da nossa plataforma de EAD. A gente também dá treinamento em terra. Mas ela nasceu de desenvolver esses profissionais dentro das plataformas. Então, quando a gente fala marinizar, por exemplo, um profissional que já é um soldador, um eletricista, e até tem uma história interessante, né? Quando eu comecei a empresa, lá em 2011, não se tinha profissional disponível para atuar como técnico de segurança, engenheiro de segurança, lá em Singapura, para trazer uma plataforma para um contrato com a Shell aqui. Eu tive que ser o primeiro profissional, fui para Singapura, já estava qualificado, né? Desenvolvido, e fui para lá e fiquei 4 meses. Foi quando eu tive a grande oportunidade de enxergar o que é que o cliente precisava, que era parte de gerenciamento, entender as dores do cliente, treinamentos totalmente customizados, e essa solução a bordo era bastante interessante. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu voltei. E naquela época o mercado girava em torno realmente aí de Rio de Janeiro, não se tinha, eu brinco na época, técnico de segurança que falasse o português correto disponível, imagine que falasse inglês. Então, ao pegar um aplicativo, né, eu estava conversando com o motorista, não, eu sou engenheiro
eletricista com pós em segurança do trabalho. Eu, pô, mas peraí, você... O que você está O que você fazendo tá aqui? fazendo aqui dirigindo? Não, seu Eduardo, o mercado tá difícil, tá complicado. Aqui eu tô ganhando mais do que trabalhando na empresa. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. 15 dias depois, um técnico de segurança que era instrutor de operação de empilhadeira. Também, aqui eu tô ganhando mais. Eu falei, opa, então descobrimos a fonte. O que a gente precisa fazer? Marinizar. Porque São Paulo não tinha tradição do óleo e gás, não tinha tradição do offshore. Então nós marinizamos, criamos um sistema, Alex, o que a gente chama de train the trainer, né? Treinar o instrutor. Então hoje a gente tem um train the trainer muito robusto, onde a gente pega esses profissionais de terra, a gente ensina a eles o que é o meio offshore e a gente faz com que eles se adequem, e não só a questão assim, de conhecimento técnico, mas principalmente hoje o que a gente chama de soft skills, que são as habilidades naturais, como, por exemplo, gerenciamento de conflito, relacionamento interpessoal, né, como trabalhar sob pressão num ambiente desse lá offshore, e a gente faz toda essa educação. E a gente também hoje faz para os profissionais que querem trabalhar, não necessariamente como instrutores. Então, São Paulo, aqui a região de Santos mesmo, a gente conta com cursos como, por exemplo, o CBSP, que é o curso básico de segurança de plataforma, que é obrigatório, o pessoal chama de salvatagem. É obrigatório para quem quer trabalhar a bordo. Então você pode ser um profissional de terra, um bom profissional de terra, né? um soldador, um eletricista, um mecânico, o que seja. Mas você quer ir para offshore, você precisa fazer alguns cursos, você precisa ser marinizado. E aqui em Santos, na nossa região, a gente tem total capacidade de marinização desses profissionais aí. Você falou do eletricista, né? Uma coisa é o cara chegar na sua casa, trocar lá umas lâmpadas, mexer no seu chuveiro, né? Queimou, vai trocar uma resistência e tal. Falou, tem muita gente que tem esse conhecimento, que faz o trabalho diário, assim, doméstico, ou até prestando serviço para algumas empresas. Gente que está acostumada, por exemplo, com as empresas do porto, mas como disse o Eduardo, sem embarcar, né? O cara faz aqui num terminal e tal, ou em Cubatão, enfim, uma série de possibilidades, mas especificamente para o cara fazer esse upgrade, porque, obviamente, como eu já citei aqui, tudo que está envolvido deve gerar uma oportunidade para o cara melhor, né? Ele precisa passar por esse processo de entender que ele vai trabalhar numa situação diferente e tal, ele precisa passar por esse treinamento. Você até falou que tem essa questão obrigatória, mas há outras que são de bom tom, né? Que o cara tem esse conhecimento para que ele possa trabalhar lá. Aliás, é interessante, não sei se a gente conversou isso naquela oportunidade, há períodos, né? O cara fica um período na plataforma, depois volta, quase que ele vai tipo uma turnê, né? Ele fica lá alguns meses, porque não dá para o cara ir voltar todo fim de semana. 14 dias. 14 Geralmente, dias. Aqui no Brasil, a regulamentação é 14 por 14. Então eu estava exagerando, já achava que o cara ficava enclausurado lá. Você tá 2, certo, 3... embarque internacional, marítimo, às vezes é 28 por 28, às vezes até um pouco mais, mas a operação doméstica, né, aqui no Brasil... No 14º dia o cara tem que ir para casa. Vai para casa. Vai para casa. Aí fica quanto tempo? Fica 14 dias. 14 de descanso e 14 de trabalho. 14 de descanso, 14... tem empresas que fazem 14 por 21 de descanso. Imagina você trabalhar meio mês. Tá certo que é numa plataforma de petróleo, mas deve ser um emprego razoável, né, Eduardo? Deve ser bom, né? É uma questão de costume, viu, Alex? É bem interessante, né? Você acaba adequando a sua vida a isso. Agora imagine, porque uma plataforma de petróleo, de produção, por exemplo, vamos falar da refinaria que a gente tem aqui, só que imagina essa refinaria flutuando a 200 quilômetros da costa, você não tem nada em volta. Então, tem que ter uma condição emocional, né? Por isso que a gente fala dessa questão de desenvolvimento. Mas as pessoas que trabalham nesse regime, elas acabam se acostumando e até sentem falta disso, tem um pouquinho de dificuldade quando tentam vira se a rotina, né? Aqui. Vira a rotina do cara, né? De estar naquela condição, enfim. Agora, você acha que falta conhecimento aqui das pessoas? Porque eu percebo de uma forma geral que, repito, o que falei agora há pouco no programa, todo mundo comenta, todos os gestores, coordenadores, enfim, temos oportunidades no porto, nas indústrias, mas temos dificuldade de mão de obra,
né? Mesmo na refinaria, o dia que eu fui lá, me foi relatado alguma coisa nesse sentido, né? Como é que a gente faz as pessoas entenderem, né? Hoje tem informação na internet, é fácil, o cara procura e tal, mas às vezes ele não sabe como procurar, né? Tem como fazer as pessoas entenderem que esse é um mercado em expansão, Eduardo? Olha, Alex, eu acho que é um trabalho realmente de educação, né? A gente precisa estar educando a população a respeito dessas oportunidades. E as oportunidades do offshore, de petróleo e gás, elas são muito boas. Você tem salários superiores à média de mercado, até pelo fato de você ter a questão desse trabalho embarcado. Então, nós, enquanto Brenck, enquanto Câmara de Petróleo e Gás da Associação Comercial, temos buscado fazer esse trabalho de educação. Inclusive a própria Petrobras, e é um trabalho que nós temos feito em conjunto com eles, agora está se reaproximando de uma forma mais forte da comunidade. Em breve, eu vou até pedir sua ajuda para divulgar aqui, assim que nós tivermos a data, para os ouvintes aqui da Santos FM. Vamos estar realizando ações de educação até dentro da própria Petrobras, abrir para visitas, para mostrar para as pessoas que estejam interessadas, fazendo trabalho em universidades, em escolas técnicas, inclusive no próprio campus. Acho que você deve conhecer o campus, né? É uma grande instituição que nós temos aqui de desenvolvimento aí do Aliás, primeiro o Elias, emprego. que é o secretário municipal de Assuntos Portuários e Emprego, foi o presidente do campus muito tempo, né? Isso, eu tive o prazer, a honra de trabalhar desde o início da gestão dele, fui secretário lá e hoje estou como vice-presidente do campus, ao lado do Elber. Né? Tá vendo? Isso eu não sabia que você estava no campus também. Surpresa. É um prazer e o que eu queria dizer é que até o próprio campus, hoje nós, a Evo, na verdade, né, como uma das apoiadoras, no ano passado nós começamos com um piloto chamado Aprendiz da Segurança, onde levamos a segurança operacional, a segurança do trabalho para o campus. Esse é um projeto audacioso nosso, um projeto social de levar essa mentalidade da importância do cuidado ao ser humano, de amor e respeito ao próximo a todas as escolas. Nós começamos como um piloto no campus e hoje virou realmente um programa que faz parte da grade. Então o jovem aprendiz do campus ele já sai com essa vertente de segurança operacional, já tem uma formação de mais de 30 horas lá e a gente tem parceiros como o SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CET, e nossos profissionais lá, né, que já fazem com que eles saiam certificados e um diferencial. Mas por que eu estou falando isso? Porque um dos projetos nossos também é levar a grade de petróleo, gás e energia para dentro do campus. Porque lá você já tem o jovem aprendiz saindo pronto para atuar em comércio exterior, né, em agência marítima, portuária, nos próprios terminais, nas transportadoras. Então você já tem os módulos que você consegue fazer. A gente vai preparar eles também para essas oportunidades do óleo e gás. É legal porque o jovem, especialmente hoje, ele está muito mais receptivo do que era, sei lá, no tempo que eu estudava. Porque ali você, vai ser advogado, engenheiro, eram aquelas profissões mais tradicionais e tal, né? Jornalista era uma profissão tradicional, hoje em dia não é tanto, mas enfim. E pouco se falava, né? Geralmente se relacionava a uma questão de um trabalho técnico, né? E às vezes até de uma forma equivocada era vista com um certo preconceito. Não, você tem que ter um diploma universitário. Não que eu seja contra, pelo amor de Deus, eu acho que a universidade é o berço do conhecimento. Mas hoje você tem cursos universitários que eles têm o melhor dos dois mundos. Eles te dão, né, o diploma de nível superior, mas eles também preparam o cara tecnicamente para atuar nos mais diversos setores. E eu comecei a perceber um pouco isso quando eu trabalhava na Prefeitura de São Vicente, quando eu coordenava a TV Primeira, que eu fiz muita matéria, mas muita matéria com um projeto que chamava Tripulantes do Futuro, que era dos meninos lá São Vicente, né? de São Vicente, que eram treinados para atuar em uma outra área que tem demanda de mão de obra, que é os navios de cruzeiro. Fabrício Brito. Exatamente. O Fabrício começou esse projeto lá com a dona Márcia Papa Garcia, que é viúva do ex-prefeito Tércio, né? Ela era presidente do Fundo Social, e aquele projeto virou a menina dos olhos dela e da prefeitura, né? Uhum. E encaminhou muita gente.
Eu sei porque, não estou falando da boca para fora, porque eu entrevistei meninos que conheceram vários países e conheceram mesmo, mas desce muito rápido, mas desce. Desce, olha, tira foto, prova alguma coisa da gastronomia, fica 2, 3 horinhas andando, né? E depois voltava e tinha contato com as pessoas dentro do navio, aprenderam outro idioma. E hoje você tem, além de projetos sociais, você tem os projetos em que, as iniciativas em que você também capacita esse pessoal. Então, assim, eu estou fazendo uma comparação de algo que está no nosso radar há um tempo e que, por que não, pode ser amplificado para além das questões portuárias, especificamente para essa questão do petróleo e gás. Porque, como disse aqui o Eduardo, depois da decepção que houve, né, do pré-sal, porque não se entendeu muito bem essa coisa da bacia de Santos, que ela é muito grande, acharam que a bacia de Santos era aqui, do lado da laje, né, que iam perfurar ali alguma coisa, não é assim, né, de fazer as pessoas entenderem que se 15 anos atrás a gente começou um movimento talvez de, olha jovem, você pode trabalhar no navio de cruzeiro, falar, olha jovem, você pode trabalhar, quem sabe, numa empresa que preste serviço a uma plataforma de petróleo, ou por que não você trabalhar lá diretamente. Acho que talvez isso seja algo que vá abrir portas nessa ideia do campus, né, Eduardo? Com certeza, Alex. Esse projeto Tripulante do Futuro eu tive a oportunidade de conhecer de perto, conheço bem o Fabrício Brito, né? Um grande amigo que capitaneou isso com Dona Márcia. Foi um baita de um projeto. E é justamente nessa linha. O objetivo junto ao campus é exatamente essa linha, né, de formar o jovem, de desenvolver de uma forma muito bem estruturada, muito responsável. A gente está trabalhando não só nessa ponta, né, de estar fazendo a formação, mas também com as empresas que fazem a captação. Então, a Petrobras hoje tem apresentado as demandas para a gente, como todas as outras empresas, e a gente está, inclusive, com as empresas que fazem recrutamento, seleção e desenvolvimento de mão de obra, já montando esse compilado, porque hoje você vive um apagão de mão de obra. Hoje o mercado de petróleo e gás está em um apagão. É difícil você arrumar determinado. Tem cara lá que já podia estar aposentado e que não deixa o sujeito se aposentar. Porque não tem gente disponível. Então, é justamente esse, né, o movimento que a gente está fazendo de forma estruturada aqui para São Paulo, e com esse trabalho de educação, com esse trabalho de divulgação, como você colocou agora no final. A grande oportunidade é agora. Imagine que lá atrás o preço para extrair um barril de petróleo do pré-sal era de $56. A gente tinha uma empresa só atuando e a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje é em torno de $5. Então, o pré-sal é uma realidade, tem diversas empresas, tem diversas oportunidades e ele está aqui na nossa frente. Você meio que antecipou a resposta, a gente está caminhando para o final desse bloco, porque eu te fiz essa pergunta também da outra vez em que nós conversamos. Se tudo caminhar da forma como você imagina que vai caminhar, né? Se houver esse entendimento político, de oportunidades e tal, a gente vai ver ou vai falar com mais intensidade sobre isso e vai perceber, olha, aquele meu vizinho que antigamente trabalhava em tal coisa, agora está trabalhando numa plataforma de petróleo e tal. Em quanto tempo você acha que isso vai se tornar uma realidade mais palpável para a população aqui da Baixada Santista, Eduardo? Alex, só antes de responder essa questão aí do horizonte, eu gostaria de fazer uma provocação, no bom sentido, um apelo, né, à população, a todos. Porque um ponto também que é muito relevante é o desenvolvimento, ele ainda também não foi feito porque São Paulo tem uma economia muito multifacetada. Nós somos a locomotiva do Brasil. Então, não se olhou com o afinco necessário para o petróleo e gás, que eu costumo brincar que é ciumento e possessivo, e a gente tem um vizinho aqui que vive dele, não vai, né, largar osso, como dizem. Mas o nosso objetivo não é pegar nenhum potencial do Rio de Janeiro, não. É vocação natural, pois está aqui na frente, e as oportunidades. Então, é preciso a população enxergar essas oportunidades, cobrar seus governantes ações nesse sentido, que nós estamos buscando, mas quanto mais tivermos apoio da população, como é que está isso aí, a infraestrutura, a questão tributária, né? Tem uma pauta
pouco polêmica agora recente, que é a questão do conteúdo nacional, de aumentar essa questão de tributação, de você ter um conteúdo nacional maior, só que você acaba perdendo competitividade. Enfim, é preciso equilíbrio, é preciso conversa, é preciso diálogo e é preciso que a população entenda do assunto, né, e cobre os seus governantes ações nesse sentido. Então vamos enxergar o petróleo e gás todos. Respondendo sua pergunta, curto, médio, longo prazo. Nós podemos já ver resultados extremamente positivos dentro de uma janela aí de 1 ano, Alex. Então, você conversa muito com essas empresas, você já deve ter ouvido alguém dizer, ó, daqui a tanto tempo a gente está se instalando por lá. Certamente, né? Pois é, nós estamos trabalhando exatamente com isso. A Equinor, ela vai começar a operar bacalhau no ano que vem. Então a gente está falando de um intervalo de 1 ano. Já se pode estar se desenvolvendo coisas de imediato. Pode-se estar tendo esse movimento. Então, se a gente está falando do universo de 1 ano, já é imediato começar o movimento aqui. Se a gente está falando que a exploração de Aram, de helicóptero, precisa ser feita através de São Paulo, a gente está falando também de um intervalo de 1 ano e meio, no máximo 2 anos. A gente trata o curto prazo do óleo e gás em torno de 3 anos, tá, Alex? Isso é uma coisa bastante interessante. Mas, como eu coloquei até na entrevista, né, já podemos visualizar resultados imediatos, mas à medida que nós caminhamos, nós vamos ter aí resultados muito mais robustos em termos de desenvolvimento, de investimento, de geração de emprego, porque você tem de 3 a 5 anos para o desenvolvimento dos campos e você tem aí mais 25, 30 ou talvez até 40 anos da produção. Então, de agora até os próximos anos, se nós trabalharmos juntos aí com afinco, teremos muitos resultados positivos. Muito bem. Estamos falando antes, né? Até para que as pessoas lá na frente não se surpreendam. Inclusive porque se falou tanto da reforma tributária, né? De quanto as cidades poderiam perder, quanto Santos poderia perder com a reforma tributária e tal. Tá certo que é uma coisa escalonada, mas se você perde de um lado, você pode ganhar de outro, né? E você desenvolver essa indústria de apoio, especialmente ao setor de petróleo e gás aqui em Santos e na Baixada Santista como um todo, é fundamental, né? Porque a cidade, inclusive, quanto mais empresa você tem uma geração de tributos, enfim. Você tem as pessoas empregadas, elas estão com dinheiro no bolso, elas estão indo às compras, né? Estão movimentando a economia. É uma lógica simples que a gente sempre repete aqui, mas que é sempre bom reforçar. 10:01, vamos para o intervalo. Vem aí o Santos News com a Ruth Guzmão. Voltamos com os destaques finais em 3 minutos. Até já. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, anunciou que o primeiro leilão de áreas portuárias deste ano será realizado no segundo semestre, em agosto. As 3 áreas que estavam na lista das 6 que iriam a leilão no dia 23 deste mês tiveram o processo suspenso em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O leilão será realizado na B3, em São Paulo. A expectativa do governo é que os contratos devem somar cerca de 60 milhões de reais. Na nossa região está chegando a 15ª edição da Festa de Portugal, o maior e mais tradicional evento da comunidade lusitana na Baixada Santista. O festejo beneficente em prol da escola portuguesa acontece no Centro Histórico de Santos, no sábado agora dia 8 e domingo dia 9 de junho, com muita música, danças folclóricas, comidas típicas e várias novidades. Antecedendo a festa, sexta-feira dia 7, a organização do evento programou um encontro de concertinas com sardinha portuguesa na brasa. O esquenta para a grande festa será no Boulevard da Rua 15 de Novembro, em frente ao restaurante Tasca do Porto, das 18h30 até as 22 horas. Santos News. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida.
O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. ZYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Voltamos, 10h04, reta final do Entre Linhas desta segunda-feira. Já estamos para completar a nossa hora de programa aqui. Deixa eu dividir a tela novamente. Estamos aqui hoje batendo papo com o Eduardo Varela, ele que está organizando, preparando, já com tudo no jeito, o SP Offshore 11 e 12 deste mês de junho. Que dia de semana que é, Eduardo? 11 e 12? Você lembra aí de cabeça? Terça e quarta-feira, Alex. Terça e quarta-feira, isso. Lá no Blue Med, é isso? Blue Med Convention, dia 11 às 14 horas, vai até às 20 horas e dia 12 começa às 9 da manhã e termina às 18. Quem que pode participar? Ele é aberto a convidados, tem inscrição, o público em geral, quem é interessado, estudantes especialmente, como é que vai ser a participação das pessoas no evento? Alex, essa primeira edição é um evento pago, ele é muito direcionado, como falei, né, o público-alvo que venha fazer o investimento aqui, mas o público em geral, o empresário, o estudante que deseja comparecer, ele pode adquirir o ingresso do evento em www.spoffshore.com.br. Lá tem toda a programação, os palestrantes, pode acessar todas as informações do evento. Depois do evento você vai gerar, imagino, algum conteúdo, vai ficar alguma coisa salva para as pessoas estudarem, verem depois, não sei se vídeo, enfim, como é que vai ser o pós-evento, Eduardo? Nós vamos disponibilizar alguns conteúdos do evento. Não posso precisar exatamente se todas as palestras vão estar disponíveis, mas com certeza um bom conteúdo, muitas informações, né? A gente vai ter cobertura da mídia também, então pessoas relevantes aí do mercado vão estar colocando informações extremamente importantes aí das oportunidades aqui da região e nós vamos estar disponibilizando isso daí. Até porque imagino que você já esteja pensando em próximos anos, né? A ideia é o quê? Tornar o SP Offshore um evento anual, tradicional, para que ele não só traga a luz para o assunto, mas porque isso é tudo muito dinâmico, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando aí, já estamos falando, né? Como é que a inteligência artificial vai interferir nesse universo e tal, né? As pessoas estão muito preocupadas, vou perder o emprego para a inteligência artificial e tal, sim ou não, né? Cada ano tem uma novidade, tem alguma coisa diferente e tal. Imagino que seja algo que vá balizar muitas discussões aí, não só essa questão da tecnologia, mas tantas outras, né? Imagino que você tenha em mente dar continuidade ao evento, não é isso, Eduardo? Total, Alex. Na verdade, nosso objetivo aqui com esse primeiro evento é atrair as atenções dos responsáveis, né? Dos tomadores de decisão, para após isso e nos nossos planos a partir do ano que vem, nós sairmos de um formato de conferência, de conference, realmente para ir para uma coisa mais de expo, de exposição, onde você tenha... Esse ano nós vamos ter alguns expositores, vai ter uma área um pouco menor, de cerca de 21 expositores, mas a ideia é que ano que vem a gente tenha maior. Vamos ter rodadas de negócio, então você que deseja desenvolver negócios aí para o Petróleo e Gás, entra no nosso site, pode se inscrever nas rodadas de negócio. A gente está com apoio inclusive do Sebrae, a Ciesp também, a Bimac estão apoiando a gente nesse movimento das rodadas de negócio. Então tem cerca de 6 ou 7 grandes âncoras, a própria Petrobras, a Equinor, a SBM, Modec, Edson Schwest, que faz a parte de logística para as plataformas, dentre outras, vão estar lá buscando fornecedores aqui em São Paulo. Então é uma excelente oportunidade. E entrando também no que você falou, né, de inteligência artificial, de inovação, eu outro dia estava conversando com o nosso astronauta brasileiro,
Marcos Pontes a respeito, né, explicando para ele essa exploração aí em águas profundas e ultraprofundas. Inclusive, ele vai estar com a gente na conferência no painel de educação. Ele hoje é o presidente da Frente Parlamentar do Ensino Técnico Profissionalizante, tema extremamente importante, vai estar lá falando desse movimento e defendendo para a gente desenvolver a mão de obra. Mas eu fiz essa comparação, né, de que a exploração espacial ela é muito semelhante à exploração em águas ultraprofundas. Você roubou o meu pensamento aqui, porque eu já li a respeito disso, de que, inclusive, é mais difícil, né? É mais complicado, porque por conta da pressão, tem lugar aí no planeta que o ser humano jamais vai conseguir chegar, né, Eduardo? Normal, no que a gente tem aí, falando de chegar a 2.500, 3.000 metros de profundidade aí do leito e mais 4, 5 mil metros. Então, estamos falando aí de 7 mil metros para você chegar no reservatório do pré-sal. É extremamente desafiador, Alex. Então, é semelhante ao que eu falei para o astronauta, a exploração espacial. Porque você parte rumo ao desconhecido com a tecnologia que muitas vezes você não tem. Então, você precisa de inovação. Nós vamos ter lá, durante o evento, também uma arena de inovação. Ela é uma parceria entre o UpLab do Senai, o Cubo do Itaú, e o Microsoft Founders Hub. Está sendo capitaneada aí pelo head de óleo e gás da Microsoft, o Claudio Makarovski, que faz parte do board da gente também, com o apoio dessas 3 organizações. Então vamos ter algumas startups que, até diga-se de passagem, até para estimular, né, a turma das startups aqui, o pessoal de inovação da nossa região. O mercado de petróleo e gás offshore é um grande consumidor, né, de tecnologia, e hoje tem trabalhado muito com as startups. Inclusive, vamos ter lá um espaço para realização de pitches, né? Então, dúvidas, maiores informações, www.spoffshore.com.br. Tá dado o recado, então, aí, portanto, para quem quiser conhecer um pouco mais e já ficar com a atenção aberta, ligada, né, porque o futuro já está chegando nesse aspecto, né, nessa questão deste mercado, e muitas oportunidades vão surgir, imagino eu, nos próximos meses, já, por que não? Nos próximos anos, com certeza. Eduardo, queria agradecer tua vinda aqui ao Entre Linhas nesta segunda-feira para a gente falar sobre este assunto, sobre o evento importante que você está preparando aí para os dias 11 e 12. Boa sorte na sequência do trabalho. Quando puder, volte aqui ao programa, tá certo? Muito obrigado, Alex, pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes da Santos FM. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E os aguardo no nosso evento dias 11 e 12 de junho. Muito bem. 10 e... Vai virar em 3, 2, 1, 10 e 11. Fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe, lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo, ainda hoje, pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. 5 da tarde chega por aqui nos 92.5 mais uma edição do Jornal Enfoque, parceria também da Santos FM com o Boc News, sob o comando dos professores Chico La Scala e Fernando De Maria. O Entre Linhas volta nesta terça-feira a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM.